equilíbrio ácido-base, por ser um assunto bem complexo, tá? Mas a gente vai tentar, hoje, passar de uma forma mais fácil, né, que vocês consigam entender e resolver os casos que eu mandei para vocês. Só são 4 casos, e aí, na segunda que vem, a gente discute. Eu quero que vocês me enviem esses casos antes da aula ainda, pode ser na segunda, mas um pouquinho antes da aula, para que eu veja como que vocês fizeram, como que está sendo a escrita de vocês. Certinho? Qualquer dúvida, vocês podem ir falando comigo, aí no chat, eu consigo ver, ou podem abrir o microfone também, acho que fica até melhor. Tá? Então, vamos lá. Começar. Acordem aí, se quiser pegar um caderninho, alguma coisa, ou eu estou gravando essa aula eu vou disponibilizar também para vocês. Tá? Então, vamos lá. Lembrar de algumas coisas. A primeira delas é que a concentração de hidrogênio, tá, nos líquidos do organismo, a gente denomina como pH. Então, a gente vai falar muito aqui de pH hoje, e esse pH nada mais é do que essa concentração de íons hidrogênios, que é considerado um ácido forte, tá? E, consequentemente, esse hidrogênio, ele é importante porque a concentração de hidrogênio que a gente tem no nosso plasma, ele vai influenciar no desempenho das nossas células. Então, para que essas células elas possam funcionar de forma adequada, o nosso pH, ele tem que oscilar dentro do que a gente chama de uma faixa normal. E aí, você fala assim, eu vou precisar decorar esses valores. Eu recomendo que pelo menos 3 valores, que é o pH, a PCO2 e o HCO3, vocês tentem, né, decorar esses valores, decorar mesmo, porque quando a gente lembra deles, não, prática não. Ah, na verdade, não vai ter aula, vai ser para vocês fazerem os casos, tá? É a aula de quarta-feira. E aí, o que vocês vão precisar, né? Precisar lembrar desses valores para quando vocês olharem o caso, você já sempre vai ter o valor de referência, mas você olha uma gasometria, você já vai conseguir ali saber se é uma acidose, uma alcalose, se é respiratória ou se é metabólica, tá? Então, esse valor de 7,35 a 7,45 é uma variação que a gente denomina como variação do pH normal. Então, o nosso pH normal, ele vai variar entre 7,35 e 7,45. Porém, esse pH, ele pode oscilar aqui até de 6,8 até quase 8, né, variando entre uma acidose e uma alcalose, e ainda assim ser compatível com a vida. Só que valores muito acima disso, né, pHs muito altos ou muito baixos, eles são denominados como incompatíveis. O paciente ele evolui para coma ou até para óbito, né, e isso tudo porque ele vai influenciar, vai ocorrer desnaturação proteica, as células, basicamente, elas não conseguem desempenhar suas funções e o paciente evolui a óbito. Por isso que a gente diz que tudo é um equilíbrio, né? É manter sempre essa variação do pH dentro da normalidade. Se ele está abaixo de 7,35, a gente denomina como acidose. Se ele está acima de 7,45, alcalose. Tá? E aí, quem mantém, né, vamos dizer assim, quem mantém esse pH dentro da normalidade? O que regula o pH da gente para que ele mantenha nessa faixa estreita aí são sistemas tampões. O principal sistema tampão é esse sistema tampão do bicarbonato. E é um sistema que ele é importante para que vocês se lembrem, porque você, através dele você vai entender por que tem uma acidose metabólica, uma alcalose, ou uma acidose respiratória, uma alcalose respiratória, tá? Então, basicamente, esse tampão bicarbonato é o principal tampão extracelular, é um dos principais, porque através da ligação aqui do CO2 com a água, a gente forma ácido carbônico que vai dissociar em H+, e HCO3. Então, aqui a gente tem uma base forte, um ácido forte, né, uma base fraca, e esses, tanto o H+, quanto o HCO3, eles vão ser eliminados principalmente pela via renal, e o CO2 aqui ele vai estar envolvido mais com a via pulmonar. Além do bicarbonato, a gente vai ter também alguns intracelulares, como a hemoglobina. A hemoglobina ela é um tampão. A hemoglobina, como a gente tem muito hidrogênio no plasma, a hemoglobina consegue se ligar a esse hidrogênio para diminuir essa acidose, né, diminuir essa acidez aí, essa quantidade de H+ no sangue. Então, a hemoglobina e algumas células também, em geral, elas podem servir como tampões. E os pulmões e os rins, que são um dos principais tampões que a gente tem também no nosso organismo. Então,
Quando a gente fala de fonte de H+, é importante que a gente saiba que essa via que eu mostrei aí, que é do metabolismo celular, através do CO2 se ligando com a água, ele é a principal fonte de obtenção de H+, a nossa principal forma, né, de obtenção de H+, de ácidos no nosso corpo. Só que a dieta, a alimentação, ela também é uma forma de obtenção de H+, então através de oxidação de aminoácidos, né, de proteínas e consequentemente de aminoácidos, a gente leva a formação também de H+. E ainda tem o metabolismo de ácidos graxos, de glicose, que também forma ácido. Então a gente tem várias fontes de ácidos que podem, né, estar no nosso organismo e, consequentemente, a gente tem que ter uma forma de eliminá-los, e geralmente essa forma é através dos rins. Então o rim, ele tem essa capacidade de eliminar, de excretar H+, e o HCO3, que é o bicarbonato, ele tende a tamponar esse H+, e diminuir a sua concentração também no plasma. Então a gente vai falar também um pouco mais disso, só para que vocês saibam que a gente tem outras fontes, né, para que tenha a presença de ácido no corpo. E aí a gente vai falar, por exemplo, dos ácidos graxos, que eles se transformam em corpos cetônicos, que a gente já até comentou, da questão da cetonúria, né, porque a queima da gordura, ela não é a nossa principal fonte de energia, mas ela pode ocorrer também e levar à produção de corpos cetônicos que se dissociam, formando H+. Da mesma forma, no metabolismo da glicose, a gente tem formação de ácido lático, né, que se dissocia em H+, e lactato. Consequentemente, vai ter um aumento de H+, ou seja, um aumento de ácidos no nosso sangue. E aí os rins e os pulmões, eles são muito importantes para estar fazendo esse controle aí desses ácidos que vão estar no nosso organismo, certo? Então, esses são os principais tampões, né, que a gente mais fala, que são os pulmões, no qual o pulmão ele vai excretar CO2, ou, né, reter esse CO2 também, dependendo da situação. A hemoglobina, que se liga ao H+, e os rins, que vai tanto excretar hidrogênio, quanto reabsorver bicarbonato, para que esse pH se mantenha ali dentro dos valores de normalidade. E aí, quando a gente fala de pulmão, né, de pulmão, basicamente, quando a gente tem algum aumento, seja de CO2 ou de O2, tanto os barorreceptores do ar caótico quanto o centro respiratório, eles são ativados. Como a gente está falando mais de CO2 nesse momento, para que vocês entendam, quando a gente tem uma alta concentração de CO2 no nosso sangue, o corpo, né, o centro respiratório é ativado, falando assim, aumente a sua frequência respiratória. Por quê? Quando a gente aumenta CO2, lembra que eu mostrei para vocês aquele gráficozinho lá, aquela fórmula, né, do bicarbonato. O CO2, ele se liga à água, forma ácido carbônico, H+, e HCO3. Quando eu tenho muito CO2 no meu sangue, eu tendo a fazer com que essa reação ela corra mais para a direita. Então, vai ter mais ligação com a água, formação de ácido carbônico e, consequentemente, formação de H+. Então, aumento de CO2 no sangue, eu tenho um quadro de acidose, porque eu vou estar produzindo mais hidrogênio. Então, o que o corpo faz? Aumenta a sua frequência respiratória para que você passe a eliminar mais o CO2 que está no seu organismo. E o contrário também acontece. Quando eu tenho baixa de CO2, então você vai detectar lá que o seu CO2 está baixo, ele vai tender a hipoventilar. Então eu vou respirar mais lento, né, para reter esse CO2 no meu organismo e, consequentemente, aumentar o pH. O paciente ele já vai estar numa alcalose quando tem baixa de CO2. Certo? E por que eu estou falando disso, né? O CO2 ele vai ser um componente que a gente chama de componente respiratório. E ele vai controlar esse pH através disso, tanto da eliminação ou da retenção de CO2, e ele é um tampão que age de forma muito rápida, geralmente em minutos a horas, o sistema tampão do pulmão, ele acaba agindo, tá? A hemoglobina, ela é um tampão, vamos dizer assim, intermediário, ela auxilia nisso também, então, geralmente, na acidose, a hemácia, ela pega H+, tá, e leva para dentro da célula, e aí a gente tem que lembrar que a gente está falando de equilíbrio ácido-base, mas existe também outro equilíbrio que a gente denomina como equilíbrio eletrolítico, né? Então, sempre as cargas de cátion e ânions, elas tendem a estar iguais para que possa ter também ali uma neutralidade, um equilíbrio
né? Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma setinha para dentro e outra setinha aqui para fora, né? Mostrando que o H+, quando o paciente está com acidose e o H+ entra na hemácia, a hemácia ela vai jogar para fora um potássio, tá? Por que ela vai fazer isso? Porque como ela está jogando uma carga positiva, ela vai eliminar também uma carga positiva para que elas fiquem ali neutras, né? Elas se anulem. E aí o que você pensa? Então, se eu estou jogando mais H+ para dentro e eliminando potássio, um paciente ele vai tender a ter um aumento de potássio no sangue, né? Então, é muito comum na acidose, por exemplo, o paciente desenvolver um quadro de hiperpotassemia. Então, quando vocês verem os casos clínicos de vocês vão ver que não vai ter só o valor de pH, de PCO2, de PO2, né, de saturação, de bicarbonato, vai ter também valor de sódio, valor de potássio, de cloro, também dos eletrólitos, porque eles acabam sendo importantes também nesse sistema. Tá? Eu vou citar alguns, depois a gente vai até falar mais sobre alguns eletrólitos específicos, quando a gente discute os casos clínicos, mas é importante que vocês entendam isso, que como a hemácia ela vai absorver, né, ela vai reter esse H+, para que tampone, né, ele diminua essa acidez do sangue, ele acaba eliminando o potássio para igualar essas cargas. E aí o paciente desenvolve uma hiperpotassemia, consequentemente, a hiperpotassemia é um quadro, né, geralmente, dependendo das concentrações de potássio, ele pode levar a uma dificuldade de repolarização, o paciente ele desenvolve uma arritmia e pode até ter uma parada cardíaca, né, dependendo do quadro, do aumento dessa concentração de potássio no sangue. E o contrário também acontece, né, na alcalose. Então, na alcalose, essa troca vai ocorrer também, mas de forma contrária. Então, na alcalose, como está faltando H+ no sangue, pode ter uma passagem de potássio para dentro da célula e de hidrogênio para o plasma, para tentar reverter esse quadro de alcalose. E ao contrário ao invés de ter hiperpotassemia, a gente vai ter hipopotassemia, né? Ou hipocalemia, a gente também pode chamar dessa forma, certo? Então, esse é uma característica que vocês vão ver que é importante. Nos casos vai ter muito esses valores também de eletrólise, principalmente de potássio, e vocês precisam entender por que, né, que isso ocorre, por que essas trocas ocorrem. E, em termos de potássio, é por isso, exatamente para essa troca, haver essa troca de hidrogênio e tentar manter esse pH dentro do valor de normalidade. Deu para entender aí como funciona? Então, assim, esse eritrócito, ele vai ter essa função, né, agindo como tampão, porém, quando a hemoglobina ela se liga a H+, ela diminui um pouco sua capacidade de transportar oxigênio, e aí isso é um problema, principalmente se o paciente já tem quase anemia, né, algum problema já respiratório, então isso dificulta essa capacidade de oxigenação, por isso que muitas das vezes a gente precisa tratar a causa, e não só infundir O2 no paciente, porque a saturação dele vai caindo, só vai aumentando a infusão ali de oxigênio, e nem sempre se resolve porque a hemoglobina ela não está ali funcional, certo? Então, essa seria a função do eritrócito. E o rim, ele é um dos principais tampões também, e o que ele faz? Ele vai controlar o equilíbrio ácido-base, tanto excretando urina ácida, quanto excretando urina básica, né? É um tipo de tampão que ele vai demorar mais tempo para agir, mas ele é muito mais duradouro do que o respiratório, e ele demora um pouquinho de horas, cerca de horas a dias, tá? E aí, quando o paciente tem uma acidose, por exemplo, o que o rim vai fazer? Ele tende a reabsorver bicarbonato, porque eu falei para vocês que o bicarbonato, ele se liga ao H+, para transformar, né, da mesma forma que a reação ela vai para a direita, ela também pode voltar para a esquerda. Então, o bicarbonato, ele tampona o H+, que está em excesso no sangue. Então, ele se liga ao H+, formando ácido carbônico, CO2 e água, que vai ser o CO2 expelido ali através da respiração. Então, a retenção, a reabsorção de HCO3 também é importante para diminuir essa acidose, e a excreção de H+, que acontece também para tentar resolver esse excesso de H+ no sangue. Na alcalose, o que a gente vai acontecer? Que ao invés de excretar, a gente vai diminuir a excreção, né, de H+, e também diminuir a reabsorção, ou seja, vai aumentar a excreção de HCO3 também, porque você já tem muito HCO3 no sangue. Consequentemente, vai precisar reter um pouquinho de H+, para que esse bicarbonato diminua. Certo? Então, assim,
Aqui só são como é que fala? Para que vocês lembrem um pouquinho de como esses sistemas tampões agem, porque acaba que a gente vai falar de compensação, né, do pH e da compensação que é feita, e é preciso entender por que isso está ocorrendo, né? Tanto a nível de respiratório quanto a nível renal. E aí, entrando na gasometria propriamente dita, né, a gasometria ela é um exame invasivo, geralmente serve para medir essas concentrações de gases no sangue e avaliar se o paciente ele tem qual estado, né, ácido básico no sangue, geralmente em pacientes hospitalizados, pacientes que estão em unidade de terapia intensiva, que estão com problemas respiratórios, agora mesmo com a Covid, né, o paciente ele fica o tempo todo sendo monitorado, somente a nível de UTI, a gente está ouvindo falar muito desses aparelhozinhos, né, os oxímetros, e a gasometria também é muito importante para avaliar esses distúrbios ácido-base nesses pacientes que têm problemas respiratórios, mas também paciente que tem um quadro de descompensação de diabetes, né, um paciente que teve um trauma. Então, são várias as aplicações para que vocês vejam as alterações que esse paciente pode ter. Então, a punção, geralmente é uma punção arterial, né, a principal artéria usada é a artéria radial. Então, é a artéria que ela é mais utilizada para fazer a punção, mas pode ser também a femoral e a braquial. São artérias também que são usadas, mas a radial ela é a mais utilizada hoje em dia para fazer esse tipo de exame. E geralmente utilizam uma seringa heparinizada, faz-se a coleta desse paciente, já leva para o aparelho para fazer análise. Geralmente, esses aparelhos de gasometria, eles já ficam até nas unidades de terapia intensiva, né, na UTI, ou quando está no laboratório, tem que mandar muito rapidamente esse sangue para que ele não coagule, e já coloca ali, o aparelhinho aspira e faz essa análise para você ali dos gases que esse paciente tem, tá, no sangue. Então, é um exame que é extremamente rápido, mas é preciso que seja uma coleta bem feita, né, e tudo mais, porque a punção arterial, como eu falei para vocês na aula de coleta, ela é um pouquinho mais invasiva, dolorosa, né, se o paciente já tem alguma dificuldade ali na circulação, isso pode ainda afetar, né, de alguma forma, então, tem que ser bem avaliado, mas é um exame rotineiro que é importante dentro principalmente das unidades de terapia intensiva, certo? Tá todo mundo aí? Tem alguém dormindo? Estão me ouvindo? Qualquer coisa vocês vão perguntando, viu? Estamos Tô aqui, achando vocês muito quietos. Nós está escutando. Muito bem, bora lá. É agora que a gente vai entrar na gasometria arterial, certo? Então, por que eu falei para vocês que é bom alguns valores vocês lembrarem? Quando a gente fala de gasometria, o pH ele vai variar de 7,35 a 7,45. Quando o pH ele está abaixo de 7,35, a gente diz que o paciente está em um quadro de acidose. Quando acima de 7,45, em um quadro de acalose. Então, o pH vai ser a primeira coisa que a gente vai olhar na gasometria, tá? pH. Se tiver abaixo de 7,35, você já escreve lá acidose, a gente diz meio que você etiqueta, né? Já coloca lá a etiquetinha que é acidose ou alcalose no pH. Outro parâmetro que é importante para a gente, e que até fica mais fácil de decorar, eu falo assim, o valor de PCO2, porque aqui, ó, a acidose é 7,35 e PCO2 é 35, tá vendo? 45 aqui da alcalose e 45 do CO2. Então, fica mais fácil de lembrar se vocês usarem essa táticazinha, pelo menos o PCO2, né? E o pH. Que aí facilita aí um pouco mais para lembrar. Que aí você já olha e, ó, isso aqui já é alteração, é uma acidose respiratória ou uma acidose metabólica, dependendo do valor, tá? Então, a PCO2, quando ela está abaixo de 35, a gente denomina que o paciente tem uma hipocapnia ou acima de 45, hipercapnia. Esse é o nome que a gente dá para as alterações, a diminuição de CO2 ou aumento de PCO2. Mas para a gente, na gasometria, basicamente ele indica que quando vocês verem o valor, né, quando vocês forem olhar a gasometria e ver uma PCO2 menor que 35, ela indica que o paciente está em alcalose. Tá? E como o PCO2, lembra que eu falei para vocês que a CO2 é os pulmões, ele vai eliminar esse CO2, então ele é um componente
eliminar ou reter, né, ele é um componente respiratório. Então, quando o PCO2 ele estiver baixo, né, ele vai indicar que o paciente ele tem uma alcalose e ela é de causa respiratória, porque o CO2 ele está envolvido ali com, né, essa excreção e retenção através dos pulmões. Quando for maior que 45, eu já tenho um quadro de acidose, e ela vai ser o quê? Uma acidose respiratória, certo? Outro parâmetro que tem dentro da gasometria é o O2, vocês vão ver que vão ter valores de PO2, saturação de O2, que a gente está falando muito também. E quando o oxigênio está muito baixo, né, para o paciente, geralmente tem a infusão de O2, então fica monitorando o O2 do paciente, ali a saturação, né, principalmente para ver se vai precisar aumentar a oferta ou não. E é uma coisa que a gente precisa entender também, é que os valores muito altos de oxigênio... Oi? Eu não compreendi muito bem essa alcalose respiratória, acidose respiratória. Você poderia repetir, por favor? Posso sim. Então, o que você vai lembrar aqui? Ó? O valor, a faixa normal de PCO2 é de 35 a 45. Tá? Esse aqui é o valor normal. Então, quando o valor de PCO2 ele estiver abaixo de 35, denomina para você que ele está em um estado de alcalose. Tá? Então, toda vez que estiver abaixo de 35 é alcalose. Quando estiver acima de 45, pelo excesso de CO2, quando você tem muito CO2, que é o que eu estava falando para vocês, a curva tende a ir para a direita, então você começa a formar CO2, ácido carbônico e hidrogênio, então você está formando muito H+, então você tem um quadro de acidose quando tem muito CO2. E aí, por ser o CO2 respiratório, a gente denomina como uma acidose respiratória ou uma alcalose respiratória. Então, toda vez que vocês forem olhar para o PCO2, se ele estiver abaixo de 35, você vai escrever lá alcalose, e se ele estiver acima de 45, acidose, tá? E por ser um metabólito ali a nível pulmonar, a gente denomina como respiratório, certo? Então, é basicamente isso ali, os parâmetros, né? É esse de PCO2, por isso que eu falei assim, tente lembrar 35 e 45, porque se você vê que está abaixo de 35 é alcalose, se estiver acima de 45 é acidose. Pronto. E a acidose, né, respiratória, porque é o PCO2 que está alterado. Eu não sei se eu falei da parte do O2, mas só para lembrar para vocês aqui que do O2, que o O2 muito alto também ele é ruim. O O2 em excesso, ele é tóxico também para as células. Por isso que eu falei para vocês que é importante monitorar e não adianta colocar uma infusão muito grande de oxigênio no paciente, que isso pode levar, inclusive, à morte celular, pode ser prejudicial, tá? As células do paciente. E aí, outro parâmetro que a gente vai falar muito é o bicarbonato. O bicarbonato é mais difícil de lembrar, né, mas ele varia de 22 a 26. E aí, quando a gente tem diminuição de bicarbonato, aí a gente vai lembrar, diminui o bicarbonato, pensa comigo naquela curvinha, naquela reação. Se eu não tenho bicarbonato para tamponar o H+, eu vou ter excesso de H+ no sangue. Então, o paciente ele tende a ter um quadro de acidose, quando ele tem baixa quantidade de bicarbonato no sangue. Quando o paciente ele já tem muito bicarbonato, muita base, né, porque ele é uma base fraca, o bicarbonato, ele já vai desenvolver um quadro de alcalose. E como é um metabólito que a gente denomina a nível renal, ele é denominado como metabólico. Então, esse termo de acidose metabólica, ela vai estar relacionado a essa alteração do bicarbonato no sangue. Então, basicamente, dentro da gasometria, a gente olha pH, PCO2 e bicarbonato para identificar o tipo de alteração que a gente vai ter na gasometria, certo? Por isso que eu falei que esses 3 valores aí, essas 3 faixas, é bom a gente lembrar para que a gente olhe para a gasometria e entenda já qual é a alteração que aquele paciente tem. Tá? Então, relembrando aqui, abaixo de 22 de bicarbonato, o paciente tem uma acidose metabólica, e acima de 26, uma alcalose metabólica. Vocês vão ver esse termo aqui também, nos casos que é o BE, base excess, tá? Que ele indica excessos de base no sangue, e ele vai estar relacionado com o tipo de alteração metabólica. Então, quando eu tenho alcalose, eu tenho muita base, né, um excesso aqui de bicarbonato, eu vou ter esse base excess alto, positivo. Ele vai estar sempre acima de 2, pode ser 2, 10, 14, positivo. Está indicando o quê? Que eu tenho muita base no sangue. Então, ele é meio que anda junto com o bicarbonato.
tá? E quando eu tenho baixa de bicarbonato, né, diminuição ou acidose, ele fica negativo, ele indica, ó, que você tem uma perda, uma diminuição na quantidade de bases no sangue. Então, esse BE, base excess, ele vai estar junto ali com o bicarbonato na análise da gasometria. Mas, geralmente, a gente analisa mais pH, CO2 e HCO3, certo? Então, quais as etapas, né, que a gente tem para avaliar a gasometria? Qualquer dúvida, vocês já podem ir falando, né, que vocês sabem que eu sou rápida aqui no negócio, eu vou começar a falar aqui e vou embora. A gente tem que identificar primeiro o pH, definir o distúrbio, né, se ele é ácido ou básico, e avaliar também se tem ou não compensação, tá? Que é outra coisa que acaba confundindo um pouquinho a cabeça da gente. Então, quando a gente olhar lá, né, eu falei para vocês, eu vou dar a gasometria para vocês, vocês vão identificar a natureza do distúrbio. Então, é o pH. pH tá como? Tá abaixo de 7,35, então é acidose. Você já escreve lá, acidose. Se tá acima de 7,45, é alcalose. Pronto, né? E aí, só lembrando de novo a curvinha, né, que geralmente valores muito altos ou muito baixos, eles são incompatíveis com a vida, por isso que a gente sempre tem gasometria, algo assim que ela muda de muito rápido, e pacientes muito críticos precisa ter uma avaliação constante ali, realmente, dessa gasometria, para que, né, esse paciente acabe não evoluindo a óbito. E aí, identificamos o pH, né, se ele está ácido ou básico, e agora a gente vai identificar se o que está alterado é o componente metabólico ou o componente respiratório. Não. Então, o que a gente tem aqui? A gente identifica o que está normal, o que está anormal, e etiqueta ali como acidose ou alcalose. Então, vamos ver aqui. O pH, eu já estou dizendo que o pH está baixo, então eu escrevo aqui acidose. E eu tenho uma PCO2 alta, né, uma PCO2 acima de 45. Então, quando a PCO2 ela está alta, eu indico que o paciente ele tem uma acidose. Então, esse paciente aqui, com a PCO2 alta, ele tem uma acidose respiratória. De novo, o PCO2 ele está envolvido com a excreção, com a parte retenção ou excreção de PCO2 através dos pulmões, então é um componente respiratório, tá? Já se eu tenho aqui uma diminuição de HCO3, eu tenho também uma acidose, mas como é o componente metabólico, eu denomino como uma acidose metabólica, tá? Já indo aqui para a alcalose, se eu tenho aumento do pH, eu etiqueto como alcalose, e se essa PCO2 está baixa, eu denomino como alcalose respiratória. Caso eu tenha um excesso de bicarbonato, eu denomino como alcalose metabólica. Então, sempre lembrar que a alteração do bicarbonato a gente denomina como metabólica e alterações na PCO2 como respiratória, certo? Então, é mais entender aí agora que quando eu tenho excesso de bicarbonato, eu vou ter uma alcalose, eu tenho excesso de base. E quando eu tenho uma diminuição de PCO2, como eu deixo de formar H+, eu também tenho uma alcalose, mas aí a nível respiratório, tá? E na acidose vai ser a mesma coisa. Como eu tenho muito PCO2, o paciente ele tá lá hipoventilando, né, tá respirando bem devagarzinho, retendo o CO2. Então ele tem muito CO2 no sangue, a curva tende a ir para a direita, ele tende a formar muito H+, então desenvolve um quadro de acidose, ele tem a retenção de H+. E na metabólica, como ele tem pouco HCO3, pouco bicarbonato, não vai ter bicarbonato para tamponar o H+, aumenta no sangue, o paciente tem uma acidose metabólica, certo? Então esses são basicamente os parâmetros que a gente vai estar falando hoje aqui, certo? E aí tem um terceiro passo dentro da gasometria, depois que você identifica o pH, descobre se ele é metabólico ou respiratório, você vai avaliar se existe ou não sinal de compensação em relação a esse parâmetro. Então, lembra que eu falei para vocês no início da aula, foi falando sobre tampões, né? Quer dizer, quando eu tenho uma alteração respiratória, geralmente tende meus rins a passarem a excretar ou absorver H+, ou bicarbonato para tentar resolver o problema respiratório. Então, eu sempre tento, o organismo ele tenta compensar esse distúrbio, fazendo com que o pH volte ao normal. Então, o que a gente faz? O terceiro passo depois é verificar se existe um grau de compensação e se ele é completo ou parcial. E como é que a gente avalia
basicamente isso. Eu olho um pH, se o pH está normal ainda, ele está abaixo de 7,35 ou acima de 7,45, eu digo que essa compensação ela foi parcial. Então, não resolveu ainda, o pH não está dentro do normal. Então, a compensação é parcial ou parcialmente compensado, a gente utiliza esse termo também. Já quando o pH está normal, de 7,35 a 7,45, eu digo que a compensação foi completa, ou seja, essa alteração de retenção de bicarbonato, discreção de hidrogênio, ela foi suficiente para fazer com que meu pH volte ao normal. E aí eu tenho uma compensação completa, tá, desse distúrbio. E aí o que acontece? Esse, na verdade, quando o pH está normal, ele é um dos tipos de alteração que são mais difíceis da gente identificar se isso é uma acidose ou alcalose, e eu vou explicar para vocês aqui através desses exemplos, tá? Que eu até quero que vocês tentem resolver comigo aqui, tá? Então vamos lá. Eu coloquei alguns dias aqui de um paciente hipotético, criei esses valores aqui, tá, de pH, para que vocês tentem entender e a gente tente fazer na prática aqui a avaliação do pH. Então, vamos lá. O que eu falei para vocês? A gente vai etiquetar cada um desses parâmetros e, dentre eles, os principais, o pH, a PCO2 e bicarbonato. Em relação ao pH, esse pH desse paciente, nesse dia 1 aqui, ele está o quê? O paciente está em acidose ou em alcalose? Me digam aí. Acidose. Certinho, acidose. Vamos lá, etiquetar agora os outros parâmetros, que é a PCO2 e o bicarbonato. PCO2, o paciente ele está em acidose ou em alcalose? Está em acidose. Está em alcalose. Não. PCO2. Ó, ela está Nós acima... também. Isso, acima de 45. Então, se é acima, lembra que PCO2 alto, a curva vai para a direita, eu vou formar mais H+. O CO2 se liga com a água, forma ácido carbônico, H+, e bicarbonato. Então, eu aumento, como ele é um ácido forte, ele sobressai em relação ao bicarbonato. Você fica com muito H+ no sangue quando tem muita PCO2. Então, PCO2 alta, acima de 45, eu denomino também como acidose. Então, PCO2 também acidose. Certinho. E bicarbonato, aqui, tá ok. Acidose ou alcalose ou normal? Normal. Vai estar com alcalose, não? Alcalose, 24. O valor de referência é entre 22... não. É que já estou vendo o segundo dia, na verdade. Não, aqui, ó, vamos só o primeiro, tá? Esquece o segundo, terceiro e quarto. Só o primeiro dia. Então, no primeiro dia, ele tá normal, tá? Olhando aqui, como é que a gente identifica o tipo de distúrbio, né? Sempre a gente vai associar o parâmetro que ele vai ter o distúrbio igual ao do pH. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho uma acidose aqui no pH e tenho uma acidose no PCO2. Então, aqui eu tenho uma acidose, o quê? Me digam aí. Qual é o parâmetro que está alterado? É o parâmetro Acidose respiratória, né? respiratório, exatamente. Então, eu tenho uma acidose respiratória aqui, que é o parâmetro que está igual ao pH. Então, ambos estão em acidose. Ele está me dizendo aqui que minha alteração é uma acidose respiratória. E aí a gente vai para o terceiro, né? Para o terceiro passo, é se há ou não compensação. Tá? Então, como eu disse para vocês, geralmente, quando tem uma alteração, um distúrbio respiratório, o rim que vai tentar melhorar esse distúrbio através, por exemplo, da retenção de bicarbonato. Então, para o rim tentar resolver esse problema, ele vai tentar reter bicarbonato para melhorar o pH do paciente. Só que veja que está dentro do normal ainda. Então, não tem ainda o que a gente chama de compensação, né, renal. Não tem ainda um quadro de compensação. Então, esse paciente ele tem uma acidose, que a gente identifica, primeiro passo, respiratória, e a terceira, sem compensação, né? A gente ainda não tem uma alteração a nível renal, certo? Então, basicamente, é assim que a gente avalia uma gasometria. Vamos etiquetar esses valores, né? Esse pH, PCO2, HCO3, e verificar qual a alteração que esse paciente tem, tá? Vou deixar vocês
me falarem esse segundo dia aqui, o que aconteceu. Então, pH dele, digam aí. Acidose ainda. Acidose. Acidose. Acidose também. Não. Veja que ainda PCO2 ela está de 35 a 45, normal, e aqui está 50. Então, ainda acima de 45, eu denomino como acidose. E o bicarbonato agora? Deu uma aumentada, né? Mas Tá o quê? Alcalose. alcalose, Alcalose. mas Uhum. compensar, né? Isso, bora lá agora. Aí, como é que a gente faz? Sim, pro agora dificultou o problema, né? Que tá dizendo acidose, acidose, alcalose, o que que é? Né? Se fosse ali um parâmetro sozinho. Sempre a alteração, ela vai ser a que está relacionada ao pH. Então, qual desses dois, eles têm a mesma alteração do pH? O PCO2 ou o bicarbonato? PCO2. É PCO2. Então, o meu distúrbio é a acidose respiratória, certo? Mesmo que eu tenha uma alcalose ali no bicarbonato, o que está junto, o que está igual ao pH, é o padrão respiratório. Então, eu tenho uma acidose respiratória, certo? Agora, o que eu falei para vocês? Geralmente, existe uma tentativa de compensação para que esse pH ele fique dentro da normalidade, né? Então, nesse caso aqui, como eu já tenho uma alteração do bicarbonato, ela indica que esse paciente ele tem uma acidose respiratória com tentativa de compensação, porque ele já teve um aumento desse bicarbonato, certo? Então, essa alcalose que surge aí, na verdade, é o organismo tentando tamponar, né, esse H+, que está lá disponível. Então, a gente denomina como acidose respiratória com tentativa de compensação. Lembre que esse aqui, como estava normal, a gente indica como sem compensação. Certo? Deu para entender? Me falem aí. Ou quer que eu explique de novo? Sim? Deu sim. Sim, todo mundo? Explica de novo, por favor, Pro. Certo, explico lá. Vamos lá. Então, eu etiqueto, né, a primeira etapa, vejo aqui acidose no pH, acidose na PCO2 e alcalose aqui em bicarbonato. O meu distúrbio, ele sempre vai estar relacionado ao mesmo distúrbio do pH. Então, qual dos dois parâmetros também está em acidose? Então, eu sei que o meu pH está em acidose e eu preciso descobrir qual outro parâmetro também está em acidose. Então, quando a gente vê aqui, a gente vê que é a PCO2 que está igual ao pH, ou seja, é a PCO2 que está também num quadro de acidose. Por isso que, como a pressão, né, parcial de dióxido de carbono aqui, a PCO2, ela está em um quadro de acidose, ela está aumentada e ela é um padrão respiratório, é o componente respiratório, a gente denomina como uma acidose respiratória, porque é ela que está igual ao pH. E aí a gente vem para o terceiro, que é a alcalose. A alcalose, ela ocorre aqui porque é o rim tentando reter esse bicarbonato para poder tamponar o H+ que está em excesso, né? Esse quadro de acidose que está em excesso. Então, na verdade, o bicarbonato aumenta tentando regular esse pH desse paciente aí. Por isso que o pH, né? Por isso que o HCO3 acaba estando alto. E aí a gente denomina isso aí como tentativa de compensação, que é o que eu falei, a terceira etapa, vamos dizer assim, do metabolismo ácido-base, porque eu identifico o pH, identifico o tipo de distúrbio e avalio o distúrbio do contrário, né? Nesse caso aqui, como eu falei para vocês, quando eu tenho um distúrbio respiratório, o que vai tentar compensar é a parte metabólica. Então, como eu tenho alteração da parte metabólica, eu denomino aqui que eu tenho uma tentativa de compensação. O corpo está tentando deixar esse pH normal, só que ele ainda não conseguiu. Você vê que o pH ainda está em 7,33. É um pH que ainda não está dentro do valor normal. Tá? Então, esse seria a resposta, tá, do tipo de distúrbio que esse paciente tem no dia 2. Acidose respiratória com tentativa de compensação. Certo? Deu para entender? Ou não? Deu sim. Pronto. Então, vamos lá. Dia 3 agora, do distúrbio ácido-base. Me digam aí o que esse paciente tem. pH. pH tá ok. O pH já normalizou. Normal.
E aí? PCO2? PCO2 continua acima da faixa, né? Então é Isso. acidose ainda. Acidose ainda. Ótimo. E aí? O que mais? E o bicarbonato? O Não, bicarbonato tá continua acima. acima. Alcalose. Alcalose. Aí agora que é o problema. Esse é um tipo de distúrbio que eu diria assim, que é um dos mais difíceis de a gente tentar identificar o que o paciente tem, tá? Por quê? Oxe, entendi nada, né? Lembra que eu falei para vocês que a terceira etapa é identificar se existe ou não uma compensação, e existe o que a gente chama também de compensação completa. Quer dizer, esse paciente aqui, a gente vai avaliar, eu falei para vocês que existe... Não entendi um pouco. Peraí, vamos lá, esse é o mais complicado mesmo. Bora lá. Eu falei para vocês que o corpo ele vai tentar manter dentro de um pH normal, certo? Tentar manter o pH ali dentro da faixa normal. E geralmente vai aumentar o valor de bicarbonato para tentar compensar. E esse PCO2 ele tende a diminuir. Veja que ele está diminuindo, mas ainda está dentro de uma faixa que a gente denomina ainda como acidose e alcalose. E aí o que a gente faz? Existe essa faixa estreita aqui de pH, que ele vai de 7,35 a 7,45, que é o que a gente chama de faixa normal, tá? E existe o 7,40, que é o meio disso aí. Tá? E a gente denomina assim, quando a gente encontra um pH normal, que é esse aqui, ele está dentro da faixa normal, se ele estiver abaixo de 7,4, ou seja, eu ainda tenho alteração, veja que esse paciente ainda ele tem um distúrbio, mesmo que ele está compensado, ainda existe um distúrbio metabólico aqui para esse paciente. Então, o que a gente vê? Que como ele está abaixo de 7,4, eu ainda considero esse paciente como acidose, tá? Porque ele está abaixo de 7,4. Quando está acima de 7,4, eu denomino como alcalose. Então, nesse caso aqui, esse paciente ele tem ainda uma acidose, porque ele está abaixo de 7,4 aqui, ele está com 7,38, tá? E uma acidose respiratória, tá? Uma acidose respiratória, mas só que compensada. Veja que esse paciente agora, ele está dentro de um pH normal, só que essa alcalose, né, esse aumento de bicarbonato, ele foi suficiente para deixar o pH dentro da normalidade. Tá? Então veja que eu coloquei os dias para que você veja que é algo que o corpo vai acontecendo, é um padrão como é que eu posso dizer, de gasometria que ocorre dentro da UTI, né, no acompanhamento do paciente. O paciente vai melhorando assim, né, tentando reverter com o aumento, por exemplo, desse bicarbonato, esse pH até vai dentro da faixa da normalidade ali, por causa dessa compensação, mas do nada esse pH altera de novo, tá? Porque se a causa base não for tratada, acaba que só a compensação renal ou pulmonar, ela acaba não sendo eficaz o suficiente. Então, nesse caso aqui, esse tipo de parâmetro, quando você tem um pH normal, ele é um dos mais difíceis de identificar, exatamente por isso, porque você tem um pH normal e você tem tanto a PCO2 quanto o bicarbonato alterado. Professora, eu me perdi um pouco nessa parte que você falou de 7,4. Então, eu vou ver só Pode se falar. está acima ou abaixo desse limite quando tem uma alteração no gás carbônico, então no... Isso, exatamente. Ó, se eu tô com a gaso normal de um paciente normal lá, então o paciente está com PCO2 normal, bicarbonato normal e pH normal, eu não uso nada disso aqui, porque não tem distúrbio, tá tudo normal. Só que quando eu olho uma gasometria que o pH tá normal, mas PCO2 e bicarbonato tá alterado, aí eu utilizo essa técnica aqui, vamos dizer assim, que é colocar como a faixa limite o 7,4. Então, dentro do parâmetro de 7,35 a 7,45, você vai usar o limite de 7,4. Quando ele estiver abaixo de 7,4, que é o caso aqui, 7,38, eu ainda denomino como acidose. Mesmo que ele estando normal aqui, o paciente ele ainda está em acidose respiratória, que é até o que a gente está conseguindo acompanhar aqui ao longo dos dias, porém,
essa acidose respiratória ela foi compensada, por isso que o pH está normal, porque ele tinha um quadro de acidose respiratória, mas a quantidade de bicarbonato que ele reteu foi suficiente para manter o pH dentro da faixa de normalidade, mesmo que por um período curto, né? Que isso pode acontecer ali. Então, a gente diz, nesse caso aqui, quando o pH está normal, a gente diz que foi compensada, né? Foi uma reação ali, um distúrbio que foi completamente compensado. Então, por isso que eu falo que é um dos mais difíceis, assim. Sim, aí esse é o problema. Quando for exatamente 7,4, geralmente vai ter essa variação de 7,4, 7,41, por isso que é o mais difícil, esse é o distúrbio mais difícil de você avaliar, por isso, porque se ele tivesse, por exemplo, 7,4, nesse caso aqui, Edenilton, eu consigo saber que é uma acidose, porque eu já sabia, eu já estou acompanhando esse paciente dia 1, dia 2, e sei que ele tinha uma acidose respiratória. Então, eu sei que aqui é uma acidose respiratória com compensação. Agora, se eu pego esse paciente só nesse dia aqui, com esse pH, só no dia 3, uma única gasometria, eu já vou ter dificuldade de conseguir identificar se é realmente uma acidose respiratória. Aí a gente vai ter que ir para a clínica desse paciente, né? Geralmente, no caso clínico, aqui eu não coloquei nenhuma possibilidade do que esse paciente tem. Então, provavelmente, vamos pensar que o paciente ele tem COVID, por exemplo, né, ele tem uma alteração pulmonar, então você vê que é o parâmetro respiratório, a gente já entende pela doença, pelo que o paciente tem, que provavelmente é um distúrbio respiratório. Já se fosse, por exemplo, o paciente ele estivesse vomitando demais, fosse um quadro clínico de vômito, está perdendo muito ácido e tem uma retenção de bicarbonato, aí poderia ser já uma alcalose respiratória. E a gente vai ter que já avaliar outros parâmetros, e principalmente a parte clínica mesmo, do caso e um paciente em si, tá? É muito difícil acontecer de ter um 7,4, você geralmente fica 7,41, sabe? Tem uma variaçãozinha assim. Mas se tiver 7,4 e a gente não tem nenhum outro dia da gaso, aí a gente vai ter que avaliar isso, né? Tentar identificar qual foi o padrão de alteração desse paciente. Mas é basicamente isso. Esse distúrbio, como eu falei, de compensado com pH normal, ele é o mais difícil de a gente conseguir identificar, tá? Exatamente por isso, porque acaba tendo uma dificuldade, principalmente quando esse pH está muito próximo de 7,4. Aí a gente vai ter que avaliar outros parâmetros. E aí vamos para o dia 4. Aqui vai ser outro distúrbio, né, que pode ocorrer. Então a gente tem um pH de 7,1. Isso aqui seria o quê? Acidose, PCO2. acidose e acidose de novo. Isso. E aí? Isso aqui é o que agora? É uma bagunça da zorra. Ué, Pro, você não falou que eu vou ter que avaliar o padrão, né, o parâmetro que vai estar igual ao meu pH, ambos estão iguais ao meu pH, né? Tanto o respiratório quanto o bicarbonato. E isso aí é o quê, então? É os dois Isso ao mesmo aí, tempo. exatamente. São os dois ao mesmo tempo. O paciente ele tem uma acidose respiratória e metabólica. E a gente chama também isso de distúrbio misto. E isso, creiam, isso acontece. E é um padrão de gaso também difícil de ser, né, identificada. Isso pode ocorrer, porque veja que, diferente daqui, que eu tenho uma tentativa de uma compensação, né, uma tentativa de compensação, aqui eu tenho dois parâmetros iguais ao meu pH. Então, como esses dois parâmetros estão iguais ao meu pH, eu digo que eu tenho uma acidose respiratória e metabólica ou um distúrbio misto. Também a gente pode denominar dessa forma. Diga. O bicarbonato está tão baixo assim por conta, talvez, não falência renal, que não está conseguindo reabsorver? Pode ser. Aí você vai avaliar muito a clínica, sabe? Tem até um caso que eu vou botar mais no final, o paciente tem um problema respiratório e ele desenvolveu, por exemplo, um quadro de sepse, e aí o paciente começa a ter uma produção de outros ácidos, como o ácido lático, por causa da própria dificuldade da circulação, e aí começa a aumentar ácido lático, ele vai consumir o bicarbonato, e aí vai reduzir bicarbonato no sangue do paciente. E aí ele acaba tendo duas acidoses, ele está retendo, porque ele não tem, o pulmão dele não está funcionando, né, para poder conseguir eliminar o PCO2, e ele ainda está tendo um distúrbio, um quadro de sepse, uma infecção importante ali, consequentemente produzindo ácido lático. Aí o paciente acaba tendo aumento de PCO2 e ainda excesso de hidrogênio, porque ele não tem bicarbonato para
poder tamponar ali. Tá? E aí seria um exemplo, né, de uma situação de um paciente com distúrbio misto, que não é incomum isso acontecer. Ainda mais também, voltando de novo aqui no quadro, né, de Covid, problema respiratório, que dificulta, né, essa ventilação do paciente, e ainda tendo o risco de desenvolver uma falência múltipla de órgãos, né, um quadro mais grave a nível sistêmico, até um quadro de sepse mesmo, de choque séptico, e aí ter um distúrbio desse tipo, um distúrbio que a gente denomina misto, que é também um pouquinho mais complicadinho dentro em relação a esses distúrbios, tá? E aí eu trouxe alguns casos, a gente vai falar de cada uma dessas alterações, certo? Eu acho que fica mais fácil assim. Eu coloquei aqui uma mulher de 58 anos, ela tem uma história de 4 dias de letargia, anorexia, dor abdominal e náuseas. Ela tem diabetes mellitus tipo 2 e ela usa metformina, 500 miligramas ao dia. E aí os dados laboratoriais dela na admissão são esses aqui. Vocês vão ver que, quem já baixou os casos lá, vão ver que a gente vai ter muitos parâmetros, né, dentro da gasometria. Mas para identificar mesmo o padrão, a gente vai utilizar o pH, o bicarbonato e o PCO2. Depois a gente acaba olhando também para os outros parâmetros, que é o sódio, potássio, cloro. Olha a creatinina dessa mulher aqui. Tá chamando a atenção de vocês? Misericórdia. 9, né? Ou seja, ela já tem um problema renal aqui, essa paciente. Ela tem uma glicose também que tá alta, né? Mesmo ela fazendo o tratamento, ainda tá um pouquinho elevada, e veja que ela tem excesso de um ácido também no sangue, ácido lático está elevado, né, nessa mulher aqui. E aí a gente vai olhar o pH dela. Problema renal devido ao diabetes, exatamente, muito bem. Né, provavelmente já uma insuficiência renal crônica, que ela tem aqui, e o pH dela, vamos lá. Que pH é esse aqui? Essa paciente tem o quê? Acidose. Acidose, beleza. PCO2. Normal, né? Limítrofe, né? Tá nem... Isso, normal. 45, normal. E bicarbonato? Cadê? Tá aqui. Normal também. Não? Ah, não. Tá baixo Normal, demais. muito Muito baixo. Muito baixo. Bicarbonato, eu já tenho aqui aí. Acalose. Não, bicarbonato Não baixo tem é acidose. acidose. Acidose, é. Excesso de bicarbonato. Lembra que bicarbonato é uma base. É uma Quando base, é isso. alto, Muita, é isso. alcalose. Então, como o pH, né, ele está indicando ali que tem uma acidose, e o bicarbonato também, né, esse bicarbonato baixo, ele vai indicar que esse paciente tem que tipo de distúrbio? Acidose metabólica. Exatamente, muito bem. Então, o paciente tem uma acidose metabólica, tá? E aí, uma coisa que me chama a atenção é que ele tem um excesso de um ácido aqui, esse ácido lático, tá vendo? No sangue, que geralmente o que acontece? Quando eu tenho um ácido, esse ácido lático, ele dissocia em H+ e lactato. E aí ele começa a tamponar, ele começa a se ligar ali ao HCO3, ao bicarbonato, e consumir esse bicarbonato. Por isso que esse bicarbonato acaba reduzindo bastante aí num quadro de acidose metabólica, quando você tem um excesso de algum ácido. Né? Nesse caso, mais especificamente, existe um quadro, né? Não é tão comum, tá, gente, isso acontecer, mas é um caso que eu achei interessante e até é bom ficar de olho, porque pacientes que têm diabetes mellitus e que fazem uso de metformina, né, e têm problemas renais, com alguma disfunção renal, ou um paciente que já tem uma creatinina alta, né, uma insuficiência renal crônica, não é aconselhável que esses pacientes usem metformina, em muitos dos casos é preciso que tenha uma alteração ali nos medicamentos que esse paciente faz uso, porque eles podem desenvolver um quadro de acidose lática, tá? O mecanismo que isso ocorre, ele ainda não é muito, ele é um pouco incerto, tá? Mas existe essa associação, né, de pacientes que têm diabetes mellitus e que fazem uso de metformina. Então, quando tem disfunção renal, hepática, ou utilizam muito álcool, né, eles podem desenvolver um quadro de acidose lática. Então, aumenta muito o ácido lático no sangue desse paciente, né, consome o bicarbonato e, consequentemente, leva um quadro de acidose metabólica, tá? Eu já ia dizer que era o músculo. Sim, pode ser também, é outra ponte, né? Mas geralmente tem essa associação com o uso da metformina. E aí, lembrando que a acidose, ela vai ser definida quando uma das coisas, eu coloquei aqui até aquela tabelinha para vocês no início, a setinha para baixo do PCO2, indicando alcalose, porque isso aí você vai precisar
decorar, vamos dizer assim, de alguma forma, porque senão sempre vai ficar essa confusão na cabeça, né? Igual o Edenilton viu aí o bicarbonato de 5 e falou alcalose, né? Na O verdade, que eu passei. não, é porque é normal você estar vendo aqui agora isso acontecer, porque até você pegar direitinho, né, acaba tendo Ô, prof, essa... Oi. nesse caso, o problema renal poderia contribuir para a baixa do bicarbonato por conta da reabsorção? Como? Nesse caso, o problema renal poderia contribuir para a baixa do bicarbonato por conta da Também, reabsorção? também. Ele afeta também. Não só o consumo, também na questão da reabsorção do bicarbonato. Exatamente, muito bem lembrado. Mas vocês que o medicamento usado mesmo assim por causa da terapêutica. Sim, sim. Exatamente, ele não é indicado já, a principal via de excreção ela é renal, bem lembrado, mas e ainda existe esse risco, né, do desenvolvimento da acidose lática nesses pacientes que têm insuficiência renal. E aí, vamos lembrar aqui, de novo, a acidose metabólica vai ser definida quando eu tenho diminuição de bicarbonato, consequentemente eu diminuo o meu pH, né? Quando aqui essa reação, que é outra coisa que vocês precisam ter na cabecinha de vocês, é que se eu tenho pouco bicarbonato, consequentemente eu vou ter excesso de H+, porque esse bicarbonato não vai estar ligando com H+ aqui para formar ácido carbônico, consequentemente CO2 que vai ser eliminado. Então, se eu tenho baixa de bicarbonato, eu vou ter aumento da concentração de H+, consequentemente eu vou ter uma acidose, tá? O que é a compensação dessa acidose? Geralmente o pulmão, ele tenta fazer uma alcalose respiratória, ou seja, ele hiperventila, tentando cada vez mais aqui fazer com que esse CO2 seja jogado para fora, para que deixe de formar ácido, né? Então ele vai fazer, eu vou hiperventilar, tentando eliminar CO2 para que essa curva pare de ir para a direita, pare de formar H+. Por isso que sempre vai ter, quando tem uma acidose metabólica, vai ter uma alteração do parâmetro respiratório, tentando compensar esse distúrbio que está ocorrendo, né? Tentando normalizar esse distúrbio que está ocorrendo. Então, aqui é só um cálculo, existem vários cálculos dentro da parte, né? Se você pegar, por exemplo, artigos que falem sobre, ou um capítulo de um livro que esteja ensinando sobre distúrbios ácido-base, vocês vão ver inúmeros cálculos, né? Geralmente é bem complexo estudar sozinho distúrbio ácido-base. Por isso que eu resolvi dar essa aula de distúrbio ácido-base, porque realmente é complicado você pegar para estudar pela primeira vez, sem ter tido uma noção do que é esse parâmetro, tá? E só para que vocês entendam aqui, essa PCO2 esperada que eu coloquei aqui com o cálculo, é que se eu multiplicar 1,5 vezes o valor do bicarbonato, no meu caso, mais 8, eu tenho o valor da minha PCO2 para que ela seja suficiente para deixar o meu pH normal. Então, seria a PCO2 suficiente. Deus te pague. Pronto. Amém. Deus me pague. Né? Vamos ver. Eu espero muito que vocês entendam um pouquinho dessa aula. Depois eu vou mandar, né, que você assistir de novo, né? Para ver se... parando, para tentar entender. Mas eu acho que é uma aula importante mesmo, porque é um dos assuntos mais complicados dentro da bioquímica clínica. E aí essa PCO2 esperada é só um cálculo mesmo que é feito para detectar quanto seria o PCO2 para o paciente, para que ele tenha uma normalização do seu pH, tá? Aí aqui esse gráfico, esse fluxozinhos aqui, né, mostrando que quando a gente tem aumento de ácidos metabólicos, ou quando diminui o bicarbonato no sangue, eu vou ter uma maior dissociação do ácido carbônico, consequentemente mais H+ livre, e aí eu abaixo o meu pH e, consequentemente, tenho acidose. E para eu compensar, eu vou hiperventilar. Então, o paciente começa a respirar mais rápido para tentar eliminar o PCO2 e deixar de formar hidrogênio. Quais são as principais causas de acidose metabólica? É geralmente a produção aumentada de ácido, então quando tem acidose lática, paciente com diabetes que tem aumento, né, de corpos cetônicos, acetoacidose, ingestão de algum ácido, ou quando tem perda de bicarbonato. E um exemplo é a causa gastrointestinal, diarreia, ou quando tem alguma acidose tubular, algum problema renal que afeta ali essa reabsorção, a excreção, principalmente a excreção do bicarbonato, e aí acaba levando uma perda excessiva de bicarbonato, tá?
Outra coisa que, geralmente, já ouviram falar disso aqui? Onion gap? Quem já ouviu falar? Já sei. Já? Tá. É um parâmetro, ia perguntar isso agora, que além dos dados da história clínica, né, é uma medida que auxilia um pouco o diagnóstico, que a gente diz assim, um diagnóstico causal de uma acidose metabólica, é o cálculo do onion gap. O onion gap, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa de um equilíbrio ácido-base e a gente precisa de um equilíbrio eletrolítico, tá? Então, basicamente, no nosso plasma, a gente precisa da mesma quantidade que a gente tem de cátions, a gente vai ter também de ânions ali, para que exista um equilíbrio. Basicamente, o onion gap, ele mostra um pouco isso. Aí, no onion gap, a gente tem aqui o valor de sódio, ele é o principal cátion, vamos dizer assim, que a gente tem em maior concentração no plasma, e alguns ânions aqui, que inclui o cloro, o bicarbonato e o valor de outros ânions que podem surgir, por exemplo, lactato, sulfato, fosfato, que são os ácidos que vão ser dissociados ali. Aí peraí que vocês já vão entender o que eu estou falando, do onion gap. Existe esse cálculo aqui do onion gap, que ele vai ser igual ao sódio, menos o cloro, mais o HCO3. Quando eu faço esse cálculo aqui, eu descubro a quantidade de ácidos, vamos dizer assim, que eu tenho no meu organismo, né? E aí eu trouxe o cálculo desse mesmo caso 1 que eu trouxe para a gente aí, né? Eu falei para vocês que muitas vezes a gente precisa avaliar também os outros parâmetros, os eletrólitos. E aí a gente sabe que esse paciente tem uma acidose metabólica, né? A gente viu o pH baixo, bicarbonato bastante baixo. Eu tenho o valor aqui de sódio dele, que é 140, eu coloco aqui no cálculo, menos 100, que é o valor de cloro, mais 5, que é o valor de bicarbonato. Então, eu descobri aqui que o pH, que o onion gap desse paciente meu aqui é 35. E vejam o valor normal de onion gap, é de 8 a 12. Tá vendo? Então, tá me indicando que o onion gap desse paciente, ele tá aumentado. Então, o que basicamente ele me diz, né, quando eu tenho um onion gap aumentado? Quando eu tenho um onion gap aumentado, né, ele geralmente mostra que a acidose metabólica desse paciente, ele ocorre devido ao acréscimo de algum ácido no sangue desse paciente. Nesse caso, basicamente, é pelo excesso de ácido lático que esse paciente tem. Eu já dosei o ácido lático e eu vi que ele está 178. Então, o onion gap desse paciente meu, ele está alto, porque nessa tabelinha aqui, tá vendo que ele está empurrando o bicarbonato aqui? Como o bicarbonato ele está baixo aqui, ele está mais reduzido. Para compensar, a gente tem um aumento aqui de alguns ácidos no sangue desse paciente. Então, esse onion gap aumentado, ele me diz que o paciente ele tem uma acidose metabólica com onion gap aumentado devido ao acréscimo de ácido que esse paciente teve no organismo. Então, pode ser de uma cetoacidose diabética, ele vai ter aumento de cetoácidos no sangue, numa acidose lática, e aí quando eu faço o cálculo e acho esse onion gap aumentado, ele me diz que esse paciente ele tem acréscimo de algum outro ácido no organismo, né? Então, existem essas possibilidades. Nesse caso desse paciente, foi por acréscimo de ácido lático. Quando esse onion gap está normal, né, veja que o onion gap normal, geralmente, para que ele fique aqui no mesmo valor de sódio, né, tenha ali uma estabilidade, se eu tenho um HCO3 baixo, eu tendo a ter aumento de cloro. E aí a gente diz assim, que quando o onion gap está normal, ele pode ocorrer devido à perda de bicarbonato. E para tentar compensar as cargas, entenda, para que eu tenha a mesma quantidade de sódio ali, carga positiva, e a quantidade de ânions, né, do cloro e do bicarbonato, acaba que tem um aumento de cloro para tentar compensar essa diminuição de bicarbonato. Aí a gente denomina a acidose como metabólica hiperclorêmica com onion gap normal, porque eu tive uma perda aí de bicarbonato. Mas na maioria das vezes, né, é realmente algo mais complexo essa parte de onion gap, mas ele serve mais especificamente para você identificar o tipo de alteração metabólica, né, dessa acidose metabólica, se ela é normoclorêmica ou com onion gap aumentado, porque se o onion gap está aumentado, como é por excesso de algum ácido, veja que o cloro se mantém normal, né? As cargas ali, elas estão iguais, não tem necessidade de ter aumento de cloro aqui nesse paciente. Já nesse caso aqui,
como não tem acréscimo de ácido, é porque o paciente está perdendo bicarbonato, acaba tendo um aumento de cloro para compensar as cargas do sódio, né, as cargas dos cátions e dos ânions. Então, essa basicamente é a função, vamos dizer assim, do anion gap. Verificar se a minha acidose metabólica é por acréscimo de ácido ou se é por perda de bicarbonato, certo? Nesse caso clínico daqui, foi por perda, não é por perda não, foi por excesso de ácido lático, então ele tem uma acidose metabólica normoclorêmica, veja que o cloro está normal do paciente, de 98 a 106, então está 100, e o anion gap está alto, está 35, né, ele tem um excesso de ácido no sangue. E aqui são alguns exemplos, algumas causas de acidose metabólica normoclorêmica, então o paciente com excesso de ácido lático, o paciente quando tem sepse, choque, hipoxemia, insuficiência hepática, né? São várias as causas que podem levar ao aumento desse ácido lático, cetoacidose diabética, alcoólica, insuficiência renal, intoxicação, rabdomiólise, o paciente pode desenvolver também esse quadro. E as acidoses metabólicas hiperclorêmicas, geralmente associada com uma redução de bicarbonato, né? Não é porque tem acréscimo de ácido, é para uma redução, ela já está mais envolvida com diarreia, o paciente ele vai ter muita perda, uso de alguns diuréticos, quando o paciente tem problema renal, então ele começa ali não perder a capacidade de reabsorver o bicarbonato, então ele não é porque ele tem nenhum ácido no organismo, sim porque ele não está conseguindo reter aquele bicarbonato no corpo, ou está tendo alguma excreção aumentada de bicarbonato, certo? Então, basicamente, é para isso que a gente utiliza o anion gap, tá? Ele é um pouquinho mais complicadinho mesmo, tá? Mas se vocês quiserem, se quiser que eu tente explicar de novo, que eu fale de novo aqui, eu posso falar, né? Não sei se vocês entenderam aí, tô achando bem muito quieto. Em relação ao tratamento, qual é o tratamento da acidose metabólica? É tratar a causa. Então, se o paciente está com sepse, né, tentar tratar esse quadro de infecção, né, tratar, assim, se for, né, infecciosa, se for uma diabetes compensada, tentar tratar, né, ajustar ali a glicose desse paciente, tem que tentar tratar a causa, ou, muitas das vezes, tentar fazer com que o paciente, né, já fazer essa hiperventilação, ou em muitos dos casos, infundir bicarbonato, só que existe uma controvérsia muito grande, tem artigo falando que não é bom infundir bicarbonato de sódio em paciente, aí geralmente quando a acidemia é leve, quando o paciente ele não está com uma acidose muito grave, não infunde bicarbonato no paciente. Só quando tem uma acidose mais grave, quando já tem, assim, depressão cardíaca, disfunção enzimática, já tem uma acidose muito importante, aí tende a infundir bicarbonato no paciente para tratar a acidose metabólica, tá? E aí a gente vai para esse caso 2 aqui. Eu coloquei o caso de um adolescente de 14 anos, com um antecedente de transtorno alimentar, que foi levado ao serviço de saúde porque se encontra apática há um dia. Os exames laboratoriais dela mostram um pH de 7,48. E isso é infundir. Pode ser na veia mesmo. PCO2 e bicarbonato. Tá? Vamos lá. Que distúrbio esse paciente tem aqui? Pelo que a gente já aprendeu aí, o que esse paciente tem? pH acima, alcalose. Sim. Deixa eu ver. PCO2 está normal. Sim. A base aí, HCO3 está alta, então, no caso, alcalose. Alcalose, eu tô vendo por enquanto. Deixa eu ver. Alcalose? Não, eu tô aqui, Como alcalose é? e no... Isso, esse aqui tá no normal, caso, né? Então, o que tá alterado junto com o pH é o metabólico, né? É só Edemilton que aprendeu, foi? Ninguém mais aprendeu, não? E aí, ajude aí. Bora? O paciente tem o quê? Não, pH alto, alcalose, não é? Tá acima de... Então, é alcalose. Alcalose o quê? alcalose metabólica. Metabólica, isso aí. O paciente tem uma alcalose metabólica. E tá vendo esse base excess aqui? O que ele tá me dizendo? Lembra que eu falei que era aqui? Ele tá positivo, ele tá acima de 4,5. Isso, ele já tá me dizendo que eu tenho excesso de base
base. Então, é algo a mais me falando assim, ó, ele tem uma alcalose, e porque tem excesso de base, é uma característica de aumento ali dessas bases no sangue. Então, já me indicando que esse paciente, ele tem uma alcalose metabólica. Ótimo, o Paulo trazendo ali, ele tem o quê? Uma hipocalemia. Por que que o paciente com alcalose metabólica vai ter hipocalemia? Muito bom. Aí a gente lembra aquilo que eu falei lá, das Da troca hemácias. que O ocorre que na hemácia acontece? lá Lembra, as hemácias têm a troca, né? no caso, vai reter, né, Uhum. dentro da hemácia, da hemoglobina e vai liberar o H+, que está lá dentro, para pensar esse desequilíbrio. Para tentar compensar, exatamente, esse pH. Então, esse paciente ele tem uma alcalose metabólica, tanto o HCO3 quanto o Basexcess está me dizendo, né, que é um fator metabólico que está ali alterado, e essa paciente ela vai ter alcalose metabólica porque ela tem um transtorno alimentar, né, eu não coloquei ali, mas um quadro de bulimia, que o paciente ele induz o vômito, e aí como ela tem vômitos, né, em grandes quantidades ali, ela acaba perdendo muito ácido clorídrico. Então, quando você perde muito ácido, você acaba retendo, né? Você perde ácido, consequentemente retém ali muito bicarbonato, né? Fica grande quantidade de bicarbonato livre. E aí é uma das principais causas, assim, de alcalose metabólica, ou é por infusão de bicarbonato, ingestão, infusão, ou é por perda de ácido. E aí uma das formas é quando tem esse vômitos, né, incoercíveis, que falam vômitos em grande quantidade, a pessoa acaba tendo uma perda grande de ácido clorídrico, e aí pode desenvolver um quadro de alcalose metabólica. A alcalose metabólica vai ocorrer quando a gente tem um aumento de bicarbonato, consequentemente aumenta o pH. Então, se eu tenho uma grande quantidade, né, de HCO3, consequentemente eu vou tamponar todo o H+, que eu tenho, vai diminuir esse H+ do sangue, e aí o paciente vai desenvolver um quadro, né, de alcalose metabólica, vai ter esse excesso de bicarbonato. Geralmente, o que o pulmão vai fazer é tentar reter CO2, vai fazer o contrário, né? Como eu tenho alcalose metabólica, meu pulmão que vai tentar reverter esse quadro aí. Então, ele vai começar a reter CO2. Lembra porque eu falei o que acontece quando a gente retém CO2? Quem lembra aí que eu expliquei? Ou entendeu o que eu falei, né? Quando eu retenho CO2, quando eu hipoventilo, né? O paciente ele começa a respirar mais devagar para reter CO2. Se eu retenho CO2, o que tende a acontecer? Lembre aí. O pH, né? Você Oi? segura o H. Tende a aumentar o pH por conta do H+. Isso, tem a diminuir o pH, né? Tá certo, eu entendi a sua... isso, diminuir, tem que acidificar, né? Porque você vai trazer essa curva para a direita, você vai formar CO2 com água, e ter mais H+ livre. Então, se eu retenho CO2, eu vou ter mais H+ livre. As principais causas são essas, perdas de H+, né, o paciente com vômito, se tem alguma perda gastrointestinal, também uso de diuréticos pode levar a alcalose metabólica, ou quando tem a infusão, ingestão crônica ou infusão grande de bicarbonato. Muitas das vezes o que pode acontecer, quando a gente fala de infusão, que muitas das vezes não é o mais indicado para o paciente com acidose metabólica, é que o paciente que tem uma acidose metabólica pode passar a ter uma alcalose metabólica, porque infunde muito bicarbonato no paciente, né? Então ele tem uma alteração e passa a ter outra. Por isso que tudo precisa ser bem calculado quando tem algum desequilíbrio. Então, perdas severas de ácidos no corpo, aumento de bicarbonato, leva essa maior associação do H+ com o bicarbonato, e, consequentemente, a gente tem menos H+ livre, né? E isso vai elevar o pH, e como a gente compensa é através da hipoventilação, tentando reter PCO2. Para tratar, geralmente, a alcalose metabólica, elas tendem a ser um tratamento meio que com alguns eletrólitos, né, com a reposição, por exemplo, de cloro, porque, como eu falei para vocês, acaba tendo algumas trocas a níveis renais, tem algumas bombas de cloro e bicarbonato, então quando a gente repõe potássio e cloro, a gente acaba tendo uma melhora da alcalose metabólica nos pacientes, e quando eles não são responsivos ao cloro, só a reposição de potássio ela pode ser suficiente também para melhorar esse desvio do H+, e aumentar a excreção de HCO3. Alguns diuréticos também podem ser efetivos, tá? Nesse quadro, e aí na alcalose metabólica, basicamente, a gente vai precisar ter esse equilíbrio aí, principalmente a nível renal, para que tenha uma melhor excreção desse bicarbonato que vai estar em excesso, tá? E aí vamos
para a parte 3 aí, o caso clínico 3, que é um homem de 65 anos, ele apresentou tosse produtiva, secreção amarelada e febre. Então, o paciente tem um problema ali respiratório. A dispneia dele piorou, fez com que ele fosse levado à emergência, e os exames dele mostraram isso aqui, ó. Um pH de 7,20, PCO2 de 75, HCO3 de 30 e Basexés 5. Esse aí eu quero que vocês me digam o que esse paciente tem. Desde o distúrbio e se ele está compensado ou não. Isso, ou com tentativa de compensação, né? Me digam aí. Deixa eu ver se vocês entenderam. Acidose metabólica com tentativa de compensação? Olha, ele foi. Acidose o quê? Metabólica. Acidose E respiratória. aí, quem... respiratória. Isso. Acidose respiratória. E o que mais? Com tentativa de ou sem... compensação. Com tentativa de compensação. E aí, quem mais? O que vocês acham? Fala aí, Sayuri, Paulo, Joane, me digam aí. O que esse paciente tem? Daiane. Ele também tem alteração do BE, então isso também pode indicar um histórico de... Beta alta também. Tem muita base. Sim, mas o distúrbio é o quê? É isso mesmo? Acidose respiratória com tentativa de compensação? Todo mundo acha? Eu acho que é isso. Eu quero uma certeza, eu quero dizer sim, é isso mesmo, tá certíssimo, Edenilton. Tá arrasando na... É isso mesmo. É uma acidose, né? O distúrbio que está associado a ele ali. Veja que a PCO2 está muito alta, né? 75, então indicando também que é uma acidose. Como é PCO2, que é um parâmetro respiratório, ele tem uma acidose respiratória, só que a gente vê que já tem uma alteração, também estou gostando de ver, viu? Já tem uma alteração do bicarbonato, então ele já tem uma tentativa de compensação, tanto que até falaram, o basic excess também está alto, né? Então esse paciente ele está tentando uma compensação ali renal. Então o distúrbio é acidose respiratória com tentativa de compensação metabólica. A causa provável é uma pneumonia, o paciente está descompensando, né, está com insuficiência respiratória. Consequentemente, ele acaba tendo ele não consegue fazer uma troca, né, eficaz ali dos gases, ele acaba hipoventilando, dificuldade de respirar, né, retendo esse PCO2 e, consequentemente, desenvolvendo um quadro de acidose respiratória. Certo? Alguém ia falar alguma coisa? Não? E aí, na curvinha lá, na reação, é aquilo que eu já venho falando para vocês. Se eu tenho um excesso de CO2, a curva ela tende a vir para a direita, e como o H+, ele é um ácido forte, ele acaba se sobressaindo, né? Então, quando você tem uma grande formação de H+, o paciente ele desenvolve um quadro de acidose, né? E essa acidose é respiratória porque eu tenho um excesso de CO2, e veja que até quando a gente vai para a clínica do paciente, olha lá, a clínica para ele, né, ele tem um quadro ali infeccioso, respiratório, ele já está com uma dispneia, então é um quadro, tem uma característica também respiratória, né, na parte clínica ali do caso. Então, em situações crônicas, pode ser mais lento e progressivo esse aumento de PCO2 ali para tentar, né, ter uma compensação renal. Veja que a compensação renal para aumento de bicarbonato, geralmente ela é mais demorada, né, e aí isso acaba levando esse aumento de bicarbonato e o aumento de base excess também na gasometria, que é o que aconteceu nesse caso, que a gente tem uma acidose respiratória com tentativa de compensação. Então, o paciente hipoventila na acidose respiratória, ele retém CO2, aí a PCO2 eleva, e aí, como vai ter muita reação ali, formando ácido carbônico, consequentemente, o ácido carbônico dissocia, liberando H+, que vai baixar o pH e acidificar o sangue do paciente. Por isso que ele desenvolve um quadro de acidose respiratória. Pode ter como causa depressão do sistema nervoso, quando o paciente tem algum trauma também a nível do sistema nervoso central, doenças neuromusculares, né, todos que causam assim, essa diminuição dessa capacidade respiratória, ou uma DPOC, obstrução de vias aéreas, asma grave. Olha, na verdade, você vai dizer que o distúrbio, se o distúrbio é
ou não é compensado, né? Você ainda pode não ter começado esse processo, principalmente na acidose respiratória, a resposta renal é mais lenta, então ela pode demorar 1 a 2 dias para que isso aconteça. Então pode ser mesmo, ou porque o paciente ainda não começou o processo, né, de compensação, ou o rim ainda não teve uma resposta, ou se o paciente tem algum problema renal, para ele conseguir compensar, isso vai ser difícil, né, você vai ter que ver realmente em relação ali à causa desse paciente, o que ele tem, porque para tentar entender por que esse paciente não está conseguindo compensar, né, mas geralmente a gente não vamos dizer assim, não precisa explicar o porquê o paciente não compensa, mas você vai me dizer se existe ou não uma compensação nesse quadro, né, no caso clínico. Eu quero que vocês me digam se tem ou não compensação em cada um dos distúrbios que eu vou passar para vocês, tá? E aí o tratamento da acidose respiratória, ele vai ser dirigido à hipoventilação, né? Você vai tentar manter uma oxigenação nesse paciente, vai infundir ali O2 para que ele tenha uma melhora nessas trocas, vai tentar reverter, né, essa hipóxia que o paciente tem, administrar O2, então basicamente é isso. E aí, o que acontece, é para vocês verem que, muitas das vezes, quando erros que acontecem dentro das UTIs, né, quando eu estava lendo o paciente, é que muitas das vezes eles administram bicarbonato de sódio no paciente com base apenas no valor do pH. Nesse caso aqui, como a gente tem uma acidose respiratória, o que tem que tentar ser manipulado ali é realmente a característica respiratória desse paciente, não infundir bicarbonato nele, tá? Mesmo por ele ter uma acidose, não quer dizer que essa infusão de bicarbonato ela vai ser eficaz nesse paciente, tá? Geralmente o que a gente faz realmente é essa infusão de O2 que vai auxiliar o paciente que está com esse quadro de acidose. E aí a gente vai para esse último distúrbio, vamos dizer assim, que é onde um homem de 72 anos, ele está internado na UTI com AVC hemorrágico, e o paciente encontra-se em estado comatoso e é assistido por ventilação mecânica. Então, esse paciente, ele já está com ventilação mecânica, tá? E ele apresentou essa gasometria aqui, arterial. E aí eu quero de novo que vocês me digam o que esse paciente tem. Veja que a PO2 dele está até um pouquinho mais alta, né? Diga aí. pH tá o quê? Alcalose. Sim. E aí? Alcalose respiratória. Sim. Alcalose respiratória, com tentativa, sem tentativa de compensação, Sim. né? Sim. Veja Tá que o normal. bicarbonato está normal, então não teve tentativa de compensação. Gente, Edemos jogando duro, hein? Sei de ver. A alcalose respiratória, ela vai ser decorrente de uma ventilação, nesse caso aqui, uma ventilação mecânica inadequada, tá? Que isso também é muito frequente, geralmente quando o paciente tem algum problema, né, respiratório, ou no caso assim de coma, precisa monitorar muito a quantidade de oxigênio que é colocado para esse paciente, né? Então, quando você hiperventila, né, dá muito O2, ele acaba tendo uma diminuição muito grande de de dióxido de carbono. E aí, essa diminuição do bicarbonato por causa da hiperventilação mecânica, né, um erro mesmo ali na manipulação dele, pode levar ao quadro de alcalose respiratória, que foi o que aconteceu nesse paciente aqui. E aí, a alcalose respiratória, ela vai ser por diminuir PCO2. Então, como eu diminuo o PCO2, eu vou ter menor formação de H+, né, uma alcalose ali respiratória. Esse rim, ele vai eliminar mais bicarbonato na tentativa de compensar o pH, e geralmente o mecanismo ele vai ser uma hiperventilação mecânica. Então, o paciente ele vai tentar ali hiperventilar para tentar na verdade, ele hiperventila, né, e acaba eliminando bastante CO2. Seria o mecanismo da alcalose, né? Isso eu acabei colocando ali trocado. Então, diminui o dióxido de carbono e, consequentemente, forma menos H+. Então, como o paciente ele começa a hiperventilar, tem uma maior expiração de CO2, diminui a formação de ácido carbônico, diminui a dissociação de H+, e eleva o pH sanguíneo, tendo a alcalinização. Então, tem alguns casos, para vocês terem uma ideia, eu já vi
caso de distúrbio ácido-base de paciente com alcalose respiratória, porque tem um quadro de ansiedade, a pessoa ansiosa, né, tem um quadro mesmo assim, principalmente de ansiedade, muitas vezes síndrome do pânico, a pessoa começa a hiperventilar, né, ela começa mesmo a respirar muito rápido, ao ponto de desenvolver um quadro de alcalose respiratória. Ela hiperventila, perde muita PCO2, eu sou assim, e isso tem muitos casos, já vi vários alunos relatando, e eu já vi um caso clínico mesmo de uma mulher que desenvolveu uma alcalose respiratória por ansiedade, né, pulmão normal, mas o quadro de ansiedade levou a uma hiperventilação e, consequentemente, desenvolveu uma alcalose respiratória. Então, febre, algumas drogas também estimulantes. É preocupante, tem que tentar, né, realmente manter a calma, tentar respirar certinho ali, porque esse quadro muitas vezes é tão grave que pode levar realmente a um distúrbio. E aí outras causas seriam asma, pneumonia, edemas, né, seriam outros quadros ali de alcalose respiratória. E aí o tratamento do distúrbio é tentar avaliar o que originou a hiperventilação, no caso desse de ansiedade, tentar tratar a causa, né, dessa paciente, ver outros mecanismos para que ela tenha uma diminuição dessa ansiedade, desse padrão respiratório, e nesse caso desse paciente é regular mesmo a ventilação mecânica dele ali, reduzir a quantidade de oxigênio que está sendo inserido, né, a PiO2, que seria a infusão de CO2 nele, para tentar melhorar esse quadro de alcalose, tá? E aí eu passei aqui alguns exercícios, não sei se vai dar tempo, acho que vai, bora lá. Esse paciente aqui, de 30 anos, ele chegou no hospital aqui com a respiração superficial, aí veja, ele já não está conseguindo respirar direito, e aí a família encontrou uma caixa de tranquilizantes vazias, né, provavelmente ele tentou algum quadro ali de suicídio, tomou já chegou no estado de coma, na emergência, e aí fizeram essa gasometria aqui dele, pH baixo, PCO2 alta, e o HCO3 aqui, lembra que é de 22 a 26, então ele está dentro do normal. Qual é esse distúrbio que o paciente tem aqui? Digam aí. pH baixo, PCO2 alta, com bicarbonato normal. Acidose respiratória sem tentativa? Acidose respiratória, não há compensação metabólica, e o mecanismo é porque ele tomou os medicamentos, consequentemente teve uma diminuição dessa capacidade, né, respiratória, reteve ali a PCO2, e a causa provável é o uso dos tranquilizantes, ali dos medicamentos em excesso que esse paciente utilizou. Tá, então, certinho, pH baixo, acidose, PCO2 alta, acidose respiratória, e como o bicarbonato está normal, o paciente não tem compensação metabólica, certo? E aí, após 24 horas, o paciente, ele se encontrou torporoso, né, e isso foi submetido à ventilação artificial, aí infundiram a ventilação nele, no paciente. Aí veja que o pH, que era baixo, se tornou de 7,52, o pH subiu desse paciente, né, então ele já tem um pH ali de uma alcalose. A PCO2 dele agora está baixa, e o bicarbonato ainda está dentro da faixa normal, que é de 22 a 26. Então, qual o distúrbio que esse paciente desenvolveu devido ao excesso de ventilação artificial que ele recebeu? Que a gente acabou de falar, né? Agora. Ele desenvolveu o quê? Digam aí. Cadê? Caiu? A internet ou ninguém? Ou tá pensando ainda? Tô indo muito rápido, né? Digam aí. O que esse paciente tem? Uma alcalose metabólica? Metabólica? Aumentou, eu não estou vendo, não sei a referência. A HCO3 é de 22 a 26. Ah, então tá normal. Então a alcalose. E PCO2 é de 35 a 45. Respiratória, né? Isso. O paciente ele desenvolveu uma alcalose respiratória sem tentativa de compensação. Veja que o bicarbonato ainda está normal, tá? E aí isso aconteceu pela infusão da ventilação, né? A grande quantidade de O2 ali acabou que o paciente desenvolveu uma alcalose respiratória. E ambos distúrbios, a gente diz assim, que quando não tem
tentativa de compensação são distúrbios simples. Na verdade, são distúrbios mais fáceis de serem identificados, porque você vai ver, se você for etiquetar aqui, você vai ver pH aqui é acidose, esse aqui é acidose, e o bicarbonato normal. Então, eu sei que é uma acidose respiratória. É um distúrbio simples, geralmente é um distúrbio quando não tem compensação. Eu posso dizer que não há compensação ou sem tentativa de compensação. Tá? Então, aqui são exemplos, né, novamente, de distúrbios simples, que são mais fáceis de serem identificados. Tá? Aí a gente vai para esse outro aqui. Eu tirei os valores de referência, né, dificultou um pouco a vida de vocês, mas aí esse paciente é uma criança de 3 meses, sexo feminino, ela deu entrada no pronto atendimento com vômitos incoercíveis e desidratação. Então, ela tem um distúrbio metabólico grave, ela é nascida a termo, 3,320 kg, estatura de 50 centímetros, parto cesariana, teve um trabalho prolongado de parto com sofrimento fetal, e aí a criança tem a causa aqui, ó, isso aqui ajuda também a gente a entender o que a paciente tem. Isso aqui eu já tinha falado, por exemplo, o distúrbio que é causado quando o paciente ele tem muitos vômitos, ele vomita muito, ele perde muito ácido clorídrico, então tende a reter bases, né, no corpo. E aí a gente vai ver aqui, quando a gente vai para o pH, muitas das vezes até pela clínica, a gente já imagina que tipo de distúrbio esse paciente pode ter. Quando a gente vai para o pH, a gente vê que o pH dele está 7,73. O pH normal é entre 35 e 45. Então, esse paciente tem o quê? O que esse paciente tem? Alcalose. Beleza. PCO2 é de 35 a 45. Esse PCO2 está indicando o quê aí? Acidose. Acidose. E o HCO3 está 60. Olha, o valor de bicarbonato é de 22 a 26. E ainda tem o base excess aqui de mais 22. Então, está dizendo assim, você tem muito, mas muito bicarbonato. Né? Já botaram ali, alcalose metabólica com tentativa de compensação. Isso mesmo. Então, vi o pH alcalino junto com bicarbonato aqui também me dizendo que é alcalino. Então, eu sei que meu distúrbio é alcalose metabólica, porque é o bicarbonato que está alterado. Só que o PCO2 também está alterado. Né? Ele está me dizendo que o paciente ele está tentando reter CO2 para formar mais H+, e tentar tamponar esse bicarbonato. Então, eu estou tendo uma tentativa de compensação. E olha o potássio aqui de baixo de novo, foi o que a gente comentou, da outra, né, quando o Paulo falou lá que o potássio, até o paciente está com hipocalemia, de novo, o potássio um pouco baixo, consequentemente por causa dessa troca aí com H+. Então, o paciente tem uma alcalose metabólica com tentativa de compensação. O mecanismo é a perda de ácido, que vai levar a um acúmulo de bicarbonato. É uma causa frequente em pacientes com vômitos e desidratação. Então, o paciente ainda tem hipocalemia, porque diminui, né, essa diminuição de potássio devido à troca com H+, vai sair mais H+, entrar o potássio do plasma para dentro da célula, e o paciente ainda tem hiponatremia também. O sódio também baixou porque ele, pela perda, pelos vômitos, acaba tendo perda também de sódio, tá? Esse distúrbio já é um distúrbio com tentativa de compensação. Então, é um distúrbio que é um pouquinho mais complicadinho, né, pra gente conseguir entender. Mas, pelo que eu vi, tá todo mundo já craque aí também no distúrbio com compensação, tá? E aí, a gente vem pro que é o problema, né? Um distúrbio com pH, lembra qual é o pH normal? De 35 a 45. Né? Eu falei que o pH normal é entre 7,35 e 7,45. Esse pH está o quê? Normal. Né? Um paciente ele queixando ser fumante, queixando de dispneia, cansaço, tosse, com secreção clara, e ele tem um pH de 7,38. Esse pH está o quê? Tá normal, não tá, não? O microfone está desligado, prof. Foi, eu desliguei rapidinho aqui. É que tava um barulhinho aqui, eu já voltei. Sim, então, temos um pH normal, né? Mas quando a gente vai para PaCO2 e para o bicarbonato, a gente vê que eles não estão normais. E aí a gente vê uma PCO2 de 58, indicando o quê?
acima de acidose, e um bicarbonato de 34, indicando o quê? Alcalose. Alcalose. Beleza. Então, você vê, esse paciente aqui, ele não tá, mesmo que esse pH estando normal, esse paciente ele tem um distúrbio metabólico, tá? Porque ambos os mecanismos de PCO2 e HCO3 estão alterados. Então, já colocaram ali, acidose respiratória. Todo mundo concorda que esse paciente tem uma acidose respiratória? Acidose respiratória com tentativa. Sim. Então, o que a gente vê aqui? Como o pH, mesmo ele estando normal, ele está menor que 7,4. Lembra aquilo que eu falei? Então, ele está tendendo a ser mais ácido, né? Se ele tivesse acima de 7,4, já tenderia ali mais para alcalose. Mas como ele está abaixo de 7,4, então já seria uma acidose respiratória com tentativa de compensação, de compensação metabólica, né? Ou só com tentativa de compensação. Então, a gente vê aqui, tentativa não, com compensação completa, né, porque o pH está normal. Então, a acidose respiratória com compensação completa, porque o pH está normal. Toda vez que o pH estiver normal, quer dizer, conseguiu compensar, né, ele subiu o bicarbonato ao ponto de conseguir tamponar o H+, porque acabei confundindo aqui. Então, como o pH ficou normal, eu digo que a compensação metabólica ela foi completa. Nesse caso aqui, inicialmente o paciente teve uma retenção de CO2 por causa da doença pulmonar, e aí os rins fizeram a reabsorção de bicarbonato a fim de normalizar o pH, conseguindo uma alteração secundária. Então, as causas do distúrbio é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que inclui o efizema e bronquite, né? O paciente já era fumante e tinha já um distúrbio pulmonar, né? Uma doença pulmonar crônica. E aqui a gente já tem um distúrbio que a gente diz compensado, é o que eu diria o distúrbio mais complexo, assim, mais difícil realmente de ser avaliado, e principalmente quando a gente tem uma única gasometria, né, uma gasometria de um dia único, com pH normal, ele é mais difícil realmente de ser identificado, mas nesse caso, como o pH, né, ele está mais próximo, mais baixo, ali, menor que 7,4, e com a PCO2, e tem também uma característica respiratória do quadro dele, né, da clínica dele, então a gente vê que ele tem uma acidose respiratória com compensação metabólica completa. Tá? E aí, esse caso, o último, viu, já está acabando, paciente de 23 anos, no CTI, com choque séptico e peritonite, então veja, o paciente tem choque séptico, devido a uma peritonite, e ele tem uma insuficiência respiratória grave, né, o que a gente chama também de SARA, uma síndrome respiratória aguda grave. Ele está em suporte ventilatório, tá, em suporte também respiratório, e esse aqui é a gasometria dele. Veja que o paciente ele tem um pH de 7,21. Então, isso aqui é o quê? 7,21. Acidose. Acidose. PaCO2 de 54, então tá alta, né? Acidose também. E HCO3? Acidose também. Baixa. E aí é problema, né? Então, eu tenho dois distúrbios aqui, me indicando que o paciente ele tem uma acidose. O que esse paciente tem? pH, acidose, PaCO2 também, acidose e bicarbonato baixo, Distúrbio misto, indicando né? que esse paciente tem. Exatamente, um distúrbio misto. Então, essa acidose mista, elas ocorrem, tá? Quando o paciente, por exemplo, tem um choque circulatório, né, um choque séptico, então as células do organismo, elas não conseguem receber oxigênio necessário para o seu metabolismo, elas acabam fazendo metabolismo anaeróbico, e aí isso causa acúmulo de ácido lático nesses pacientes, que leva a esse quadro de acidose metabólica. Veja que o HCO3 está baixo, né, esse paciente desenvolve acidose metabólica, e por causa da síndrome respiratória aguda grave que o paciente tem, ele acaba retendo também CO2, então ele acaba ocorrendo dois distúrbios de forma simultânea. E aí o paciente ele tem uma acidose mista, tanto uma acidose respiratória quanto uma acidose metabólica, tá? E aí essa é a acidose que a gente denomina mista ou distúrbio misto, tá? Basicamente esses são os 4 tipos, né? Eu falei, dei exemplo, falei de novo para ver se realmente entende e se vocês conseguem fixar isso aí. Achei esse meme aqui, falei para essa aula de hoje, né? Não é nem como estão as aulas online de vocês. Aí eu falei para os meninos, vai ficar nesse aqui da Nazaré Tedesco aqui, com esses gráficos, esses trem passando.
né? O que é isso, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Espero muito que depois se Eu só torne tô esse no número 9 2. aqui hoje, viu? Você está no 9? Não, ó, você Tentando tá de raciocinar. parabéns, viu? Quem é que está no número 1 aí, para eu ver? Ela falou, eu falei, tô raciocinando aqui. Tá quebrando a cabeça, é isso aí, é assim que aprende. E aí você vê se você tentando fazer os casos depois, que aí que vai ficar craque. Rafaela tá o número 1, Rafaela? Quero todo mundo depois no 8 aqui, ó. E no 9, né? Porque já tá craque no negócio. O 2 também. Também tá no 1, Yolanda? Ô, Jesus, que sofrido. Eu tava no 5 e fui pro 6. Gostei, depois tava tão bom, aí veio o Annual Gap, né? Bom, gente, olha, eu vou dizer para vocês, realmente não é fácil, não. Esse é um dos assuntos mais difíceis da bioquímica clínica, tá? Por isso que eu digo, estudem. E espero muito que vocês tenham entendido alguma coisa. Pode ter certeza que estudar sozinho pelo livro ia ser muito mais difícil, né? Eu sei bem como é você pegar para estudar um capítulo de uma gasometria. Não é fácil, tá? Então, assim, agora tentem treinar mesmo, ir estudando aí a gasometria e tentar responder os casos, né? Você mesmo pensando ali, olha para. Veja, tenta entender também a doença. Você veja que entendendo a doença, você já consegue imaginar o que pode estar acontecendo. Será que esse paciente está retendo ácido, está eliminando, está tendo alguma perda? Então, assim, é muito bacana. Depois que vocês aprendem, deixa eu falar uma coisa para vocês, depois que aprende equilíbrio ácido-base, vocês vão se sentir muito assim, você fala, mas eu sou muito bom, eu sei equilíbrio ácido-base, eu sou demais. Você se sente assim o máximo. Porque é um dos assuntos mais difíceis mesmo da bioquímica.